Olá, meus amigos, tudo bom? Bem-vindo ao canal Maria Emília Voz, com Richard Sanches. Se você é a primeira vez que você está aqui, Richard é um amigo nosso que mora na Flórida. Sigam também o canal dele, o link vai estar aqui embaixo. Ele é um empresário bem-sucedido, já mora há 30 anos nos Estados Unidos e colabora com a gente aqui no canal, trazendo informações quentes com a visão de um empreendedor, a visão de um brasileiro que tem uma certa malícia sobre o que está acontecendo na política. Se você gosta da gente, já dá um like aí, vê se a sua inscrição tem dia. Se é a primeira vez, se inscreva no nosso canal também. Richard, bem-vindo. A gente não se vê desde a China, desde que a É gente verdade, Maria começou a Emília. Tudo bem? conversa. Tudo bem? Aos teus seguidores, é um prazer tremendo estar de volta aqui. E eu me sinto muito honrado com o teu convite e principalmente o carinho dos teus seguidores em relação à minha pessoa. Realmente é gratificante tudo isso aí. E como você Obrigada. falou, eu tento passar para o pessoal uma visão bem americana de quem acompanha de perto o que está acontecendo, porque, como nós sabemos, né, tem muita gente que distorce algumas informações aí no Brasil, até mesmo, às vezes, por falta de acesso às informações. Ou Né? de malícia, né? Não, Exatamente não tem isso. malícia para Mas, entender. realmente, é um grande prazer estar aqui e eu espero que a minha participação venha somar e edificar a você que está Sempre. nos escutando. Muito obrigado. Richard, me conta aqui. A gente tem algumas coisas que tá. A gente sabe que o que acontece aí reverbera aqui. A gente tem algumas coisas que, para mim, estão sendo importantes. Essa é Pensilvânia, também Arizona. Arizona, e a zona que está acontecendo em Cuba. Então, Olha, Maria Emília, eu diria para você, sem sombra de dúvida, que nem eu costumo falar muito, para desespero, né, dos democratas radicais americanos, para desespero da esquerda brasileira e mundial, Cuba se rebelou. pois Isto é um negócio que é tremendo. E para mais desespero ainda, sabe o que é? O símbolo da liberdade, eu tenho que falar, é a bandeira americana. Aí o pessoal fica desesperado. E os Então, barcos? você vê isso acontecendo em Cuba, durante a manifestação, e você vê, inclusive, outros países que gritam por liberdade. Foi até o tópico que eu botei hoje no meu Twitter. Né? Mas é o assunto da semana aqui nos Estados Unidos, indiscutivelmente. E o que é Cuba Libre, se não Coca-Cola, que é um símbolo americano? É verdade, é verdade. Para a gente que é das antigas, sabe de Cuba Libre, né? Porque hoje o pessoal de energy drink, né? Mas o que hoje a verdade é que você vê que a esquerda ela joga tão suja que eles estão manipulando toda essa movimentação ao Covid. Covid é uma máscara, já que o pessoal da esquerda gosta muito de máscara, que eles estão usando para falar dessa revolução toda, desse movimento. A gente que está aqui, que acompanha com essa história de famílias, Julgar. chega a ser emocionante a gente ver as histórias e ver os testemunhos, né? Os depoimentos que acontecem em relação. Você vê pessoas de idade, até muito mais velhas do que eu, chorando na rua, literalmente chorando, quase que copiosamente, assim, sem saber até como conseguir falar, de ver um movimento de liberdade. Porque existe aquela ideia distorcida, muito distorcida do socialismo, do comunismo, que para mim socialismo Romantizada, né? como diz Mas aqui, né, é o romantizada. porco de batom. Socialismo é o porco de batom, né, Porque com batom, né? E então o comunismo, porque você tem a educação de graça, você tem a saúde de graça. Você pode ter até educação e a saúde de graça, mas a tua liberdade não é. Você não tem liberdade para literalmente mais nada. E quando eu falo, Maria Emília, que eu falo com bastante propriedade, que eu estou aqui, vai fazer 30 anos agora em outubro, né? Que você vê ao longo dos anos centenas de cubanos que se lançam nos estreitos da Flórida atravessar um mar sujeito a qualquer tipo de tempestade, incluso tubarão, eles falam, eu prefiro morrer afogado lutando pela minha liberdade do que ficar lá. Então, são situações que você tem que parar para pensar o que esse povo sofre. Você escuta histórias tristes, assim que você é inacreditável. Você vê hoje, que inclusive isso é uma nota até no Brasil que eu vi, que o pessoal hoje está com menos problema de coração, eu acho que de diabetes por fome. Está perdendo tanto peso, tanto que tem uma piada aqui em Miami que diz o seguinte, né? E eu dei um adicional, que se você quer perder peso no sul da Flórida, você tem dois spa, Venezuela e Cuba, que com certeza você vai perder o peso. Você vai perder peso.
né? Se bem que o único gordo que tem lá são os comandas, né? É Que são elite, os né? gordos. Porque o socialismo é isso. O socialismo ele socializa a miséria e a elite fica gorda, né? A elite Exatamente. E eles colocam aquele espírito do medo no subjuga, povo, né? subjuga a No, população. nós conservadores eles querem colocar a culpa, mas neles eles querem colocar o medo. E o pessoal Exatamente. fica. Então, você vê hoje um povo gritando por liberdade, a gente vê cenas aqui, claro, por estar aqui no sul da Flórida, a gente vê movimentação não só de Cuba, dos vídeos, mas como também da população que existe aqui. Eles estão indo para lá. Oi? Então, eu vi vídeos de várias embarcações indo com armamentos para Cuba. Eles vão. Não, isso aí é mais uma coisa de mostrar que eles estão querendo dar o apoio, mas eles têm um limite de saída do limite americano. Territorial. Exatamente. Então, eles têm um limite que eles podem avançar, porque a partir do Mas, momento que eles passarem desse limite, eles podem ser bombardeados, como aconteceu há muitos anos atrás, na década de 90. Teve uns jovens aí, para mim foi. Eu não vou nem classificar para não me comprometer, mas eles sobrevoaram mar territorial. o Cuba, Espaço aéreo. com um Cessna pequenininho, aí chegava aqui no aeroporto executivo aqui de Opaloca, que é o aeroporto pequeno executivo, tirava onda com Fidel Castro. Debochava, curtia, dava entrevista, aí voltaram a segunda vez. Mesma coisa, voltaram aqui, tiraram onda com o Fidel. Aí ele falou assim, voltar aqui eu vou derrubar. Vocês podem buscar no YouTube, Ele levantou um MiG, caça e derrubou os caras. Aí todo mundo, uou! O cara foi avisado. Então, tem um limite. Em espaço aéreo e mar territorial, né? Exatamente isso. Então, mas eles querem mostrar o apoio. Agora, está rolando um zoom, 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 que a gente não sabe até onde vai isso aí da famosa Rádio Peão, que o governo já ameaçou, o governo cubano, de liberar, abrir os portões do presídio e liberar o fluxo de cubano que queira sair de Cuba para vir para a Flórida de novo, ou para os Estados Unidos, no famoso bote Mariel. Quem é que sabe da história do Mariel Bolt foi que, inclusive, inspirou aquele filme do Al Pacino, Scarface. Quer dizer, quer mandar os presos. Ele quer fazer o mesmo conceito, já falou que... Aí, se é verdade ou não é verdade, se a gente sabe que nessas horas existe muito jogo de informação, a gente sabe que informação passa a ser uma arma poderosa, e o que acontece? Já está sendo falado aqui, já saem alguns veículos, que existe essa possibilidade. Quer dizer, vários veículos já estão mencionando de a gente ver uma nova onda de Mariel Bolt, o barco Mariel. Então, ninguém sabe. Isso aí vai ser uma coisa muito problemática, mas é o que está sendo falado. Mas o que eu acho de bom nisso tudo, que isso aí deu um recado, não só eu, né, a maioria, para o mundo inteiro, que é o comunismo. Aqui, por exemplo, tirando 4 radicais, né, que estão à parte do Partido Democrata Socialista, o resto está tudo calado. Tudo calado, ninguém se manifesta, porque, inclusive, está comprometendo a agenda. Agora, ontem, o presidente deu uma declaração dizendo que a ideologia comunista ela é falha no mundo inteiro universal, e o socialismo, olha só que coisa contraditória. O comunismo é falha, mas o socialismo não é o substituto. Quer dizer, ele não assume nem o substantivo correto. Fica todo mundo embaçando, né? Mas é comunismo puro, nós sabemos disso. E o isso socialismo realmente é a antessala do comunismo, é um socialismo. Isso é uma coisa que realmente sacudiu, porque o pessoal que são, na parte democrática, são 4 radicais que têm uma coisa assim que é absurda de ódio contra esse país, não sei o que eles fazem aqui, são 4 mulheres, estão aí realmente apoiando a Revolução Cubana e não os cubanos. Quer dizer, é coisa muito contraditória, e isso está levantando um problema muito sério com o Partido Democrata, o que particularmente os compromete mais ainda para as eleições de 2022, que é ano que vem, e isso realmente é sério. E quando você começa a vazar e você vê as pessoas simpatizantes, até mesmo do Fidel Castro, infiltradas no governo americano. Por exemplo, uma coisa que muita gente no Brasil não sabe, mas uma das pessoas que foi considerada ser vice-presidente da chapa do Biden praticamente idolatrava o Fidel Castro. E aí? Que é a Karen Bass. Né? Para você ter uma ideia, quando o Fidel Castro morreu, ela falou que o comandante em jefe, né? Que os cubanos tinham perdido
era uma grande perda para o povo cubano. Essa mulher quase foi vice-presidente de chapa do Biden. Mas essa aqui Então, daí não é muito diferente também, não. eu sei, mas o que acontece é o seguinte, eles querem implantar uma coisa agora, Maria Emília, que o que eles usam como símbolo, como paraíso, o Shangri-La, lembra daquele filme Shangri-La? É Cuba. Por que esses caras que estão aí defendendo, por que eles não vão falar agora? Você viu alguém aí, alguma celebridade, algum Ninguém fala, artista, lugar nenhum. alguém pegar o avião e ir para lá, juntar? Você viu alguma coisa disso? Não, eu não vi. Aqui também não. Você não vê. Então, o que eu te falo, a hipocrisia é mesmo. Por exemplo, uma dessas quatro que eu te falei, que é radical aqui, que é a Cori Bush, que é democrata do Missouri, que fez um trabalho muito forte para, como é que chama aí, despojar a polícia, né? O defund the police. Agora, ela está gastando quase 70 mil para segurança pessoal. Olha a hipocrisia. Mas aqui também, esses desarmamentistas todos têm segurança armada até os dentes. Então, isso tudo você fica vendo, né? Que o pessoal está vendo o que está acontecendo, o pessoal está revoltado, o mundo está chocado, Cuba se rebelando, Cuba se levantando contra. Aí vai agora o presidente, o Miguel Díaz-Canel, que é o presidente de Cuba, falou: não, nós vamos abrir importação de alguns produtos. Olha só, aí o pessoal ficou mais revoltado ainda. Quer dizer, eles estão alegando o produto de fome, que fosse uma coisa sazonal, que é Covid. Não é nada disso, são 60 anos de repressão. Isso realmente está colocando o país assim. O pessoal aqui está de cabelo branco, está todo mundo, como diz aí no Rio de Janeiro, né, de nós nascemos com a Cuba já. Nós já nascemos com a Cuba já com o regime de Fidel. Quer dizer, exatamente. Já viveu, quer dizer, é uma geração inteira, né? Várias gerações que vivemos sabendo do que aconteceu em Cuba. E esse regime, que o socialismo ele é muito romantizado como uma igualdade, né? Mas, na verdade, é o capitalismo, é a democracia que fala em igualdade, fraternidade e liberdade. Isso não é uma pauta do socialismo. É tudo igual para todo mundo, mas à custa de quem, cara, Fábio? Quem paga todo mundo igual para todo mundo, né? A sociedade mais justa é quando ela tem justiça de oportunidade, que é o que acontece nos Estados Unidos. E o que vem a gente tinha esse projeto Brasil, que agora é uma situação abraçada pelo atual governo. É a pátria da liberdade. Você ser livre, para você ter oportunidade, para você ser o que você quiser ser. Né? É você, e a igualdade que cria a justiça social. Mas, enfim, o que eu acho, olhando assim o mapa mundo, o que está acontecendo nos países da América, a gente vê o que está acontecendo na Venezuela, na Argentina, e agora a cabeça da serpente, Cuba, dá essa mordida no rabo, quer dizer, alguma coisa está estranha, tem algum movimento aí que me parece que está derrubando a primeira peça de um dominó. Com certeza. Não, e você vê que a prova do comunismo, do controle da sua vida, assim que a coisa começou a tomar proporção, o que eles fizeram? Abaixaram a porrada no povo e cortaram logo a comunicação. Comunicação e também acessos, né? Sair de um lugar para outro. Tudo. Quer dizer, para tirar força. Então, você vê que esse conceito de calar a tua boca, né, é uma coisa muito forte. Porque uma coisa que as pessoas confundem muito, e assim, é muito... Eu fico vendo aqui, todo respeito, né, pela nossa comunidade, liberdade, não, também vou falar geral, liberdade de expressão. A liberdade de expressão não é só para quem fala, é também para quem escuta. Presta atenção nisso. Não é a liberdade de expressão, não é para quem fala, é também para quem escuta. Porque se você está falando uma coisa que é verdadeira, fundamentada, baseada, estruturada, com fontes fidedignas, com fontes confiáveis, se essa fonte é travada, você não vai escutar e vai escutar coisas que vão botar aquilo como verdade na tua mente. Sim. Então, a liberdade de expressão é para quem fala e que é para quem escuta. Por exemplo, vocês sabem, já falei várias vezes para vocês, que eu estou sendo perseguido. Isso aí a coisa continua. Mas eu falo a verdade baseado em fatos e dados, que nem eu falo sempre. Quanto a fatos e dados, não tem contestação. E o que eu vejo de gente falando, muitas das vezes, não tem muito fundamento. Por que não tem fundamento? Ou porque a gente não sabe acessar, ou porque quer distorcer por interesse, seja lá o que for. Mas que se você se colocar na posição de quem está lá do outro lado, escutando, aquela pessoa, coitada, ela vai escutar só uma coisa
horrível. Por exemplo, eu ia fazer um vídeo, acabou que eu não fiz, mas que viralizou aqui nos Estados Unidos, foi uma coisa assim, para mim, foi literalmente falando abominável, que eu quero ser educado. Um menino viu uma mãe com uma bicicleta, não sei se viralizou para vocês verem no Brasil, mas eu pensei em fazer vídeo, mas como falei para vocês, isso aqui não é a minha prioridade. Mas eu fiquei tão revoltado que eu queria botar a mensagem. Vi uma mãe andando num local, aparentemente uma vizinhança muito legal, média, classe média, ela vem de bicicleta, e vem um menino de bicicleta também, aquela bicicleta pequenininha, aí tem uma bandeira americana fincada no jardim. Aí o menininho para, o garoto deve ter assim, uns 4, 5 aninhos. Ele parou, arrancou aquela bandeira com agressividade e jogou a bandeira agressividade no chão. Aí você pensa assim, em vez de ensinar, que nem eu ensinei meu filho, ser grato, abençoado, ser americano, se sentir orgulhoso, para uma criança daquela tomar tal atitude, quem é que está colocando na cabecinha dela, que ela não sabe nem o que ela está fazendo, mas ela criou uma imagem de raiva de um país, de revolta. Por isso, quando tem agora, dia 4, teve de 4 de julho agora, que foi o dia da independência, aquelas pesquisas públicas, que o pessoal vai na rua, vai à universidade, que eu tenho vergonha de ser americano, que eu tenho vergonha da bandeira americana. Peraí, tu está no melhor país do mundo. Sabe? Aqui não é perfeito, todo mundo sabe que não é perfeito. Quanto mais você pesquisa, você vê que aqui tem coisas assim que são abomináveis, mas ainda é um bom lugar para você morar, não se discute. E o jeito que o mundo está indo hoje, Maria Emília, você sabe que está difícil você dizer, esse lugar é bom. Não, mas eu acredito que está melhorando. Hoje, Richard, foi apreendido, foi uma operação que ela é internacional. Deixa eu ver se eu acho aqui que eu peguei quantas mil pessoas. 1.200 pessoas foram presas no Brasil. Deixa eu ver aqui. 1.200 pessoas suspeitas. Como é que é? Deixa eu ver aqui, que está desligada a internet. Tráfico de miúdos e de pré-adultos. Então, 1.200... Coisa é perigosa. Operação de combate à violência, contra 1.200. Prende 1.200. Uma ação do Ministério da Justiça resultou em mais de 1.490 medidas protetivas, após cumprir 528 mandatos de prisão e 293 de busca. Hoje, compartilhado pela ministra Damares. Parabéns. Tá? Então, você vê, a gente está tendo esse movimento, que a gente sabe que a base desse tráfico aqui alimenta. A gente está vendo o computador do filho do primeiro filho americano. Uau! Né? A gente viu abafado, que Colômbia assim, começou, botou pena de panela morte. De pressão. Pena de morte para quem fizer esse tipo de ação contra miúdos e pré-adultos. E a gente está vendo um monte de prisão acontecendo, que está desmantelando isso, que tem muito a ver com essa coisa do computador do Biden. E no mesmo momento, quer dizer, uns dias depois do cara da CIA vir aqui no Brasil, mas ele foi colocado lá pelo BIDE. Mas a gente sabe que tem alguma organização aí, começa a ruir o império com a cabeça da serpente. Cuba começou a vir essa revolta. E tem alguma coisa muito séria acontecendo, Richard? Não, com certeza tem. E como eu também falei em outros vídeos com você, né? Hoje, da maneira que eu vejo aqui, nós estamos vivendo uma panela de pressão. Está um pouquinho baixo o teu som agora. Hoje, quando eu vejo aqui o que está acontecendo, nós estamos vivendo aqui uma panela de pressão. O mundo todo. Entendeu? A pressão aqui está aumentando. A criminalidade disparada. Muitas cidades democratas já não estão se posicionando mais. Quando você vê uma pessoa, que nem uma deputada, que nem eu falei, a Cori Bush, de Missouri, recorrendo para $70 mil de segurança pessoal, isso significa o quê? Ela está com medo. Então, quando isso vem a público, isso aí dá um eco que se espalha nos Estados Unidos. Pega ela como referência, que para mim não é exemplo de pessoa, mas uma pessoa de como não fazer, mas ela foi eleita pelo povo. Então, o que está acontecendo hoje? Hoje, eu posso falar para vocês sem margem de dúvidas. O povo americano está com medo.
Mesmo armado, está com medo. Está com medo. Gente, a criminalidade em Chicago, por exemplo, é uma coisa assustadora. Eu fiquei passada com, desculpa te interromper, com o número de mortes por overdose que você postou no Twitter. Isso aí é uma coisa muito triste, porque você vê, a overdose é séria aqui, é um número que está fora do controle. O governo democrata abriu as fronteiras, o que piorou. E você falou de tráfico infantil. Você sabe quantas crianças até a presente data tinha, até umas semanas atrás? Nós não vamos usar essa palavra. 14 mil. Miúdos. Miúdos. Sem pai, sem mãe. Quem são eles? Como eles entraram? Qual é a documentação? Tem nada. Então, quando você vê 14 mil crianças, o que eu vou falar, eu tenho vídeos sem usar as palavras sobre isso. Se você apoia democrata americano, agenda, você apoia. Pode falar, não? Não, fala as palavras por código. Se você apoia tudo de ruim que você possa imaginar que pode acontecer com uma pessoa, você está apoiando. O que você imaginar de pior, o que você imaginar de mais diabólico, você que apoia o governo democrata americano, você está apoiando. Eu vou dizer uma palavra. Enquanto eu estou falando aqui, sabe essas coisas que a Damares comenta bastante? Coisa infantil, estupro coletivo, vai falar rápido coletivo, essas coisas todas. O que você imagina de ruim que pode acontecer com uma adolescente que faz sombra, com uma adolescente que já está com um corpinho de mulher? Enquanto nós estamos falando aqui, nesse momento tem alguém passando. O governo democrata sabe disso? Claro que ele sabe. O governo democrata sabe que as drogas não entram pela fronteira? Claro que eles sabem. Mas não querem fazer nada. Por quê? O objetivo, de novo, a ganância do poder é maior do que o povo americano. Simples assim. Eles querem transformar o estado do Texas, que é um poderio em termos de colégio eleitoral, num estado democrata. Simples assim. Custe o que custar. Custe o que custar. Eles não estão preocupados. Por exemplo, agora está aquela coisa aí de vacinação porta a porta. Né? Eu vi. Isso aí, no inglês, isso aí é um bullshit. Por quê? O que eles querem fazer? Quem está fazendo isso? São os grupos de extrema radicais. Eles estão batendo na porta, que eles querem montar um cadastro para fazer campanha para democrata na eleição do ano que vem. Simples, porque se eu estivesse preocupado com mortes, eles iam na fronteira, que já está quase contabilizado 1 milhão de pessoas que atravessaram a fronteira até a data de hoje, em 6 meses. Salvo o número aí defasado. Então, vocês veem que muita coisa que o pessoal fala aí no Brasil, aqui, quando você começa a acompanhar os números são, de novo, não mentem. Então, você vê, porque tem de porta em porta. Tão bonzinho, não existe socialista bonzinho. Não tem. Que nem a gente já fala na igreja, no evangelho, não existe diabo bonzinho. Então, quando você vai ver quem está por trás, estão montando um cadastro. Porque aí vão falar de novo da vacina, que é a vacina experimental. Por que esse pessoal, que até eu ia fazer um vídeo essa semana, mas não fiz para os meus desafios aqui, os desafios que eu estou passando, por que esse pessoal que está batendo de porta em porta com vacina experimental, eles não vão bater na porta daqueles veteranos que experimentaram a vacina Anthrax para a guerra do Iraque? Por que eles não vão bater lá, hein? Por que esse pessoal não é entrevistado? Por quê? Porque lúpus, múltipla esclerose, e por aí vai. Okay? Problemas cardíacos. Efeitos dos imunizantes. De novo, eu não sou contra a vacina, eu sou contra o problema experimental, e pessoas tomam vacina sem saber as condições físicas que ela tem. Que nem eu falei outro dia para você. Você não compra um suplemento que não vem lá, consulta o seu médico e toma esse suplemento, quanto mais vacina. Aí você vê agora começando a vacinar crianças. Então, eu posso me reservar que tudo aquilo que foi falado no passado é mentira, porque criança antigamente não pegava, agora pega. Como é que é essa história? Aí você vê vacinar criança, vacinar adolescente, eu quero ver daqui a 1, 2 anos. Você lembra de uma... Nós éramos crianças, mas que tinha uma doença telodomida, uma coisa assim, que foi a partir de um remédio para enjoo em grávidas, e que as crianças nasciam sem membros. Minha maior preocupação
os efeitos colaterais das pessoas, as mulheres que engravidarem agora, os homens que engravidarem as mulheres, como nascerão essas crianças. Mas é exatamente isso, A minha Maria Emília, preocupação que é, está é ano que acontecendo. vem com essas pessoas grávidas, entendeu? Você quer ver uma coisa? Isso aí é uma coisa que eu acho, eu fico impressionado, que eu já vi gente aí no Brasil, a mãe grávida se vacinando. Meu Jesus amado, pelo Você não amor de pode Deus, tomar não, remédio quando está grávida. sabe? Então, quando a gente vê, os números não mentem. Tem um site chamado. Tem um site que ele faz o acompanhamento dos vacinados. Sabe? É desastroso os resultados que estão acontecendo. Sabe, a própria com as vacinas que está acompanhando aí, que está dando problemas seríssimos. E aí? Aí vem aquela pergunta: você vê esses CEOs, esses presidentes, executivos tomando vacina como eles querem vender? Ou estão preocupados só com alto lucro na Bolsa de Valores para levantar o bônus deles? Aí vem aquele cara, vem aquele cara da Pfizer, que esqueci o nome dele agora, é Albert, não sei das contas, com fotografia, que, aquele é... Falando sério. E agora, quer dizer, o que era uma vacina não é mais, agora são duas. O que era duas, agora são três. São 3 doses. Já estão falando em 4 vacinas. Espera aí, será um programa trimestral? Quantos bilhões de dólares haverão investido nisso aí? E os acionistas? Eu soube que existe uma lei americana que, se tiver tratamento, você não pode produzir vacina. Por isso que eles falaram tão mal quanto os tratamentos não funcionam, precisavam provar que o tratamento não funciona para poder fabricar imunizante. Então, Maria Emília, por eu isso vou que falar o para você. Senado estava brigando tanto contra, dizendo que tinha o remédio para verme, que tinha o remédio para piolho, que esses remédios, esses medicamentos tratam, então por que fabricar? Porque foi um grande lobby para vender esses imunizantes. O problema é que esse imunizante americano, inclusive, que é feito, a Moderna parece que nunca fez antes imunizante. E essa outra faz, embora já tenha feito um monte de medicamento, a tecnologia usada para fazer esse imunizante é inédita, nunca foi feita antes. As outras, a AstraZeneca e as outras, são vacinas clássicas, feitas de forma já clássica, que já existe há muito tempo, só trocaram o bichinho, a coroa do bichinho de lugar. Então, ela já está dando alguns problemas colaterais, mas ainda assim são bem menores do que a expectativa que uma Pfizer pode ter por ser tão... Eu tenho muita Exatamente. preocupação. Aí você vê que está dando problema a Pfizer, problema com a Johnson, Johnson, todas elas estão. A Moderna. Aí você vê, por que uma... Então, eu falei também outro dia com você, por que uma marca diz que a outra não é boa? Por que um país aceita um, não aceita o outro? Então, você vê essas coisas todas, aí você vê agora aí que aquele indivíduo, aquela coisa aí de São Paulo, pegou Covid pela segunda vez. Mas, peraí, então a vacina não vai te vacinou proteger. 2 vezes, né? Já entendeu? Então, essas coisas, quando você começa a ver as consequências que isso poderão acarretar num futuro breve... Ele não tomou imunizante nenhum, ele não deve ter tomado nada. Imagina. É que nem esses picareta aí, esses caras, não quer ver nada. Ou ele está dizendo que a imunizante dele não vale nada, ou ele não tomou placebo, enfim, a gente não, porque vou falar para você, a situação realmente é delicada, é preocupante. Bom, a gente tem essa situação dos imunizantes, que parece que no Brasil a curva está descendente e bem acentuada. Aí eu não vou nem entrar no mérito. A gente tem essa questão daí das eleições, que parece que ainda não averbou. Como é que é essa história da Pensilvânia e do... Bem, o que acontece é o seguinte, o que está acontecendo... o que está acontecendo é que o pessoal está sendo descoberto tudo aquilo que foi falado e ventilado no passado. Realmente está acontecendo, está aparecendo. E a coisa está tomando uma proporção... Não foi certificado ainda. Porque na hora que certifica... Exatamente. Porque esses fotos saem do bidê e vão... Pode falar para você o seguinte, sabe aquele dito popular? Quanto mais mexe, mais fede? Quanto mais... Porque o que está acontecendo? Está havendo auditoria e perícia. Estão acontecendo 2 processos juntos de verificação. É verificar e pericionar. Exatamente. Então, só está comprovando tudo aquilo que foi falado, especulado, como você queira entender. E está avançando. Só que a coisa está ficando numa posição
os democratas estão ficando tão empurrados com as provas, que já deixou de ser evidência. Porque você pode falar, não, porque só tem evidência, você tem prova. Não, prova, não, evidência eu não quero, você tem prova. Bem, hoje já tem as provas. E o que está acontecendo? O problema está formado. Me diz uma coisa, esses 2 estados, comprovando que a vitória foi do Trump, já dá quantos de votos a mais? Já seria eu não me lembro agora o colégio eleitoral vencer? deles, mas tem uma representatividade muito boa, eles dois, tá? Que realmente começam a incomodar, porque o que acontece é o seguinte, a relevância do Arizona e o Pensilvânia confirmando e sendo certificado vai mostrar que por incrível que pareça, né, que nem o Rudy Giuliani falava, né, a metodologia, né, usava outra palavra, né, foi igual. E o Rudy Giuliani fala assim, você não existe, de repente, 7 ou 8 pessoas acordam no mesmo dia, com a mesma ideia, para fazer a mesma coisa, com o mesmo processo. No mesmo momento, na mesma urna. Isso não existe, que o Giuliani falava. Então, o que acontece? O Arizona certificando e empurrando a Pensilvânia, que a pressão está muito forte e já está quase cedendo, o que vai acontecer? E os outros estados que ficaram duvidosos? Então, a pergunta é, vai avançar para os demais estados? Porque se virar, com certeza, pelos votos de delegados, ele vai ganhar. Mas aí vem a pergunta, vai fazer o quê? Olha aí o problema formado. Assim, o bom senso diz que você cancela, se ele não ganhou, se é ilegítimo, você tem que cancelar essa eleição ou tirar dele que ele não é o presidente eleito, porque houve uma fraude, é um crime. Eu concordo, eu espero, e hoje eu digo para você, sem mais de dúvida, que eu acho que a maioria dos americanos já estão esperando isso, que os americanos estão apavorados com o que está acontecendo. Eu acredito até, Richard, que o fato da Nancy Pelosi correr tanto atrás de pautar o impeachment do Trump era porque, se anular as eleições, se viesse o caso de as eleições serem anuladas, o Trump não poderia concorrer, porque havia essa expectativa, eu acho, que eles vão anular a eleição. Porque o que está acontecendo, para vocês terem uma ideia, pela atitude dela, entendeu, Richard? Por ela estar tão preocupada em vetar que ele se candidatasse novamente, porque parece que isso poderia acontecer em curto prazo. Não, só para vocês terem uma ideia, essa semana vieram à tona algumas informações daquele chamado aqui notebook do inferno, né? Pois é, o Trump comentou. Laptop from hell. Como é que o cara dá um mole desse? Olha, veio umas coisas à tona que eu vou falar para vocês. Conta para gente. Deixa eu confirmar primeiro que é a coisa muito séria, não, mas que envolve a família toda, entendeu? Que todo mundo estava ciente do que o filho fazia. A coisa é assim. Tem a ver com corrida de carreira ou tem a ver Não é mais a parte financeira mesmo. É mais a parte financeira, a parte de grana, todo mundo envolvido, todo mundo sabia. Irmão, o primeiro irmão. Entendeu? Mas você olha e fala assim, oh my God! E estão segurando a verdade. Agora, avançar, a gente sabe que não vai avançar. O Trump falou no pronunciamento dele que o que ele viu tinha tanto crime naquele notebook, tantos crimes, exatamente, que deixaria Al Capone como se fosse um bebezinho. Não, exatamente. É por isso que a gente chama aqui aqui chama do laptop do inferno, laptop from hell, porque estava tudo lá, entendeu? Porque cara, você vê que ele é tão drogado que ele deu esse mole. Não, olha, o que se foi falado aqui, eu não vou nem entrar nem por esse lado. Eu acho o seguinte, ele era tão confiante, e ainda é, na posição dele, entendeu? Não, ele deu muito assim, mole. Ninguém me toca, eu sou intocável, que ele fazia o que ele fazia. Por exemplo, como é que o cara vai pegar um avião, o Air Force 2, que é o avião do vice-presidente, e ir para o México fazer negócio? Como é que você... por favor. Não, mas aí o Renan pegava avião. Você acha que aconteceu assim? Por favor, prepara o avião aqui que eu vou para o México. Não mas o Renan aqui, ele pegava avião da Força Aérea para implantar cabelo lá na cidade dele, lá no estado dele. Então, o que acontece? Não, mas isso até é um crime que a gente vê aqui, o bolo fofo do Rodrigo, não pode pegar avião de carreira, ele só pegava avião da Força Aérea.
Mas isso até é uma coisa comum, mas parece que tem crimes tão pesados, tem coisa tão pesada. Você vai, não Tem. deixa o computador com o cara que vai mexer no teu computador e deixa, larga para lá o computador, não vai nem pagar. Quer dizer, não ter, é muito sem noção. E O esse cara estado estava sem noção é excesso de desligado, né? carreira, cara, é excesso de carreira. O cara é Está totalmente sem desligado. noção. Já está desligado já está com os neurônios desligados pelos excessos que ele comete. Exato. Agora, os crimes são muito bárbaros. E Não, aí, são esses bárbaros, crimes, estão vindo coisas à tona. Tem eu um acho que tem pessoal a que ver com falou essas que operações, Richard, tem que um está. pessoal aí que falou que vai colocar e vai empurrar. E vamos ver o que vai acontecer aí, né? Mas tem cenas interessantíssimas Eu acho em triste. relação a caminho, né? Mas está complicado. Mas eu acho que esse notebook tem a ver com essas prisões, por exemplo, de 1.200 pessoas que foi feita hoje noticiada em lugar nenhum. Esse tem a ver com essas mudanças de leis na Colômbia, tem a ver com essa. Olha só, a gente está pegando, o Brasil pegou, o Brasil é uma via por onde passa a droga para o mundo todo, porque tem pego de contrabando de drogas, milhões de contrabando de droga, que está saindo daqui para outros lugares. Então, esses lugares não estão recebendo mais as drogas, pelo menos na totalidade, não estão recebendo mais as madeiras, a madeira deve estar cara aí, né? Não estão mais, Muito, muito. não tem mais madeira nesses países que compravam madeira irregular da gente. E os minérios, os diamantes, deve estar faltando no mundo inteiro diamante para comprar. Então, fechou a cerquinha e as pessoas estão começando a se movimentar. E, ao paralelo, está tendo esse movimento. Para mim, isso é tão transparente, Richard, como se fosse uma operação mundial, começando pelo que mais dói, são os miúdos e os pré-adultos, que são tão vítimas desse tráfico. Exatamente. Então, Exatamente isso. eu acho que está E a coisa pegando. está tomando uma proporção. Eu posso falar para vocês que na imprensa conservadora, Não vai sair. seja portal de website, seja portal na internet ou televisão conservadora, eles estão batendo forte nisso. A audiência está disparando. Quem acompanha sabe aí o que está acontecendo com as concorrentes de Newsmax, Fox News, CNN, o buraco. E a Entendeu? gente também está Outras muito mais. censurado, né? Ou seja, hoje você tem umas 4 ou 5 televisões, canais de TV aqui que estão liderando a audiência assim, de uma maneira disparada e as outras estão se afundando de uma maneira disparada. O pessoal, tipo assim, como eu fui enganado. E como eu falei, acho que foi na primeira entrevista que eu te dei, uma das coisas que quando você se sente enganado, você se sente traído. E é o que está acontecendo. Sabe? Você foi traído. Vou despojar a polícia. Feito de bobo. Violência disparou de uma maneira absurda. Aí o pessoal, como eu falei agora há pouco, o pessoal que incentivou a despojar a polícia estão com seguranças. O pessoal que incentivou a despojar a polícia levantaram barreiras e barreiras de muro, compravam casa com muro e o pobre coitado lá sofrendo, levando bala, passando na rua com criança de carrinho. Então, quer dizer, hoje, para vocês terem uma ideia, a própria comunidade afro não apoia os democratas como eles dizem que apoiam. Não apoiam. Vocês podem ter certeza. Haja visto que o famoso jogador de basquete, cala a boca em política, LeBron James, é tido como, para desespero aí do pessoal, né? Ele é tido como o atleta, o jogador mais desprestigiado do NBA, ou dos Estados Unidos. Quer dizer, o cara, em vez de jogar bola e ficar com os milhões dele, não, o cara fala um monte de besteira. Então, peraí, todos se voltaram contra ele, inclusive os seguidores, os fãs afros. Então, não é aquela coisa só do preto, branco, amarelo, vermelho. Não, 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 não. O pessoal está se sentindo enganado. Você entendeu? Por exemplo, essa semana estourou aí uma determinada casa com uma menina aí que ela até é a esposa do John Legend, não sei se vocês sabem quem é ela, esqueci o nome dela, que ela era uma menina que só caía de porrada nos outros. Qualquer coisa, ela pá, 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 pá. Quando você tem essa postura agressiva, o que acontece? De entrar em Twitter e Facebook, e só ser crítico com uma coisa que uma menina milionária, até que ela escorregou. Quando ela escorregou, o que aconteceu? Os seguidores dela, bum, voltaram contra ela. Agora está em crise existencial. Como é que é? Porque
o pessoal vê que é hipocrisia. O pessoal vê que é hipocrisia. Aí vem aquela famosa frase, né? Nós estamos no mesmo barco. Sei, eu estou aqui, tu está no iate lá no Caribe. No Caribe, Mediterrâneo. É ruim, Mas né? eu acredito que a gente já estivemos pior, Richard. Eu acho que enquanto a gente não estava vendo o que estava acontecendo, os crimes estavam acontecendo, Com certeza. Estava muito pior. Certeza. Eu vejo um momento de muita luz, um momento muito positivo, Com muito certeza. otimista. Hoje, a internet tem esse lado positivo de clarear todos nós aquilo que todos nós fomos enganados a vida inteira em todos os segmentos. É na política, é na área de tratar de saúde. Essa semana eu fui ter uma visita com um médico. Houve um problema entre eu e ele, sério, de comunicação. Não que eu faltei com respeito, nem pensar nisso, mas eu questionei coisas que eu aprendi. E onde é que eu aprendi? Em Harvard Medicine School. Eu vou nas fontes certas. Eu perguntei, o cara não gostou. E criou um problema de comunicação entre a gente desagradabilíssimo. Entendeu? Mas por quê? Antigamente, você ia no médico, o médico falava assim, ô Maria Emília, pum, você, né? Você quase que... Hoje você questiona. Hoje, você pega o Google na hora. Você questiona. Para quem quer aprender, a internet tem tudo. Por isso que a Bíblia diz no livro de Oséias, uma frase que eu sou apaixonado e que eu falo muito no meu vídeo, que é Oséias 4. O meu povo sofre por falta de conhecimento. E o verso seguinte, algumas versões diz o seguinte, porque se recusa, rejeita ao aprendizado, rejeita ao conhecimento. Então, se você tiver interesse de hoje na internet e você pesquisar fontes confiáveis, você tem um mundo à sua frente. Você tem aqui, por exemplo, que eu já falei para o pessoal do Brasil, para quem tem um pouco de noção em inglês, você hoje tem vários dessas universidades, chama de Ivy Leagues, como Harvard, MIT, Stanford, Yale, que dão cursos gratuitos, Emília, gratuitos online. Não, e tem tradução automática, e tem legenda automática. Então, quer dizer, é a mesma coisa na política. É coisa na política. Hoje, na política, se você tiver um pouco de interesse de pesquisar as fontes confiáveis, você vai saber qual é o plano de governo desse camarada, qual é o plano de governo daquele camarada. Por exemplo, ontem, eu até comentei com um amigo meu hoje de manhã, se eu tivesse condição estrutural, produção, que eu falei para vocês que eu não tenho, eu ia nessas passeatas cubanas aqui em Miami. Eu também. Eu ia fazer o seguinte, eu ia chegar com o microfone eu ia chegar para o Bacana, Bacana, por que tu está aqui? Cuba Libre! Tá bom, Cuba Libre. Para quem você votou nas eleições presidenciais? Obama ou Trump? Porque você... eu ia fazer uma bagunça dessa. Porque eu conheci vários cubanos aqui, vários, que votaram no Biden. Peraí, meu amigo, tu saiu do Cuba para o socialismo e tu vai votar num cara aqui, não porque tu não entende, não entendo. Entendeu? E tipo de coisa que você vê os mesmos problemas. O povo se recusa a aprender. Mas é porque romantizam o socialismo. Para as pessoas que querem uma vida mais fácil, romantizam, olha, você vai ter igual, né? Você vai ter direito a tudo. Mas você tem direito a tudo, mas você também tem dever de tudo, né? Você vai ter muito mais obrigações. Você paga com a tua liberdade. O teu tudo é só, até onde eu sei, o teu tudo, até um certo ponto, é só educação e a parte hospitalar e até um certo ponto. Mas o que adianta você ter tudo se você não tem educação limitada? Se você tem a parte hospitalar, que você não tem acesso. Que nem o pessoal fala aqui, tu lá em Cuba, tu tem lugar que você não tem esparadrapo, não tem seringa, não tem nada. Sabonete, não tem sabonete. É. Eu tenho um caso de uns amigos do meu ex-marido que foram mergulhar lá, e aí eles iam sempre, e as pessoas pediam, quando você vier, traz sabonete. Se você voltar, traz sabonete, pessoas pedindo para eles. Exato. Maria Emília, vê o horário que eu estou preocupado. Vamos embora, não, já estamos aqui há um tempão. É sempre um prazer falar com você, senão a gente fica aqui nesse bate-papo direto. Richard, obrigada por você estar aqui. Obrigado a vocês, mais uma vez, aí, pelo carinho, atenção. Sigam o canal do Richard, eu vou deixar o link aqui embaixo. Ele está sempre aqui com a gente, trazendo as ideias, e a gente bate bastante papo. É um prazer, muito obrigada. Eu aprendo muito com você, Richard. Muito obrigado também. E que isso que está acontecendo em Cuba, pessoal, que isso aí propague no Brasil e aprenda com 60 anos de sofrimento. Que você que está me vendo, que está escutando a Emília também nessa conversa de conteúdo, que o Brasil venha aprender com 60 anos de sofrimento. E a gente quase chegou lá. E vocês acham que eu estou exagerando? Venham a Miami,
que vocês vão conversar com bastante cubanos e venezuelanos. Não precisa nem ir para a ilha, nem precisa ir para a Venezuela. Vem aqui conversar. Não, mas aqui a gente tem é também. Suficiente para você escutar histórias chocantes, que você se comove, que você fala assim, que você vai voltar com uma ideia diferenciada. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Obrigada a você, Richard. Se você gosta da gente, dá um like, compartilha. Você pode colaborar com o canal também através de Pix, através de um clube de amigos e também no canal do Richard lá, tá bom? Obrigada, Richard. A gente se vê, se Deus quiser. Um abraço. Tchau. Tchau.